Aleluias. Glória a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Nesta tarde, estou dando um tempinho para os irmãos estar adentrando, né, nesta live, para estarmos aqui falando da palavra do Senhor. Paz do Senhor, pastora Giovanni, paz do Senhor. Vamos pedir ao Senhor para estar entrando a nosso respeito, a nosso favor nessa tarde. Amém. Estou esperando um pouquinho, aguardando um pouquinho para os irmãos estar entrando e a gente está falando da palavra do Senhor, buscando ao Senhor juntos, né? Buscar a Deus. Amém? Hoje nós vamos para o Salmo 63, né? Colocando as nossas vidas nesta tarde diante do Senhor, né? As lives não é senão para que nós venhamos estar reunidos diante da presença do Senhor. Pastora Giovanni, Deus está no controle de tudo. Operando Ele, ninguém poderá impedir. Amém, pastora. Vou até ler de novo essa. Deus está no controle de tudo. Operando Ele, ninguém poderá impedir. Deus já está usando a tua serva, né? Deus já está usando a pastora Giovanni Oliveira para falar conosco nesta tarde. Precisando de uma palavra, nos reunimos diante da presença do Senhor e Ele socorre mesmo, né, pastora Giovanni? Ele vem de encontro mesmo. É por isso que eu gosto das lives. Paz do Senhor, Carlanda, meninas amadas, meninas queridas, né? Meninas que a gente ama, meninas que a gente admira, meninas que são companheiras, né? No dia a dia. Já a pastora Giovanni, a Carlanda, e ela disse assim para nós, Carlanda, nesta tarde, Deus está no controle de tudo. Operando Ele, ninguém poderá impedir. Deus manda te entregar esta palavra ao teu coração, Ele é fiel. Quer me fazer chorar? Pastora. Eu entrei na live para poder pregar o evangelho, para poder falar da palavra de Deus. E a live acaba de começar e a pastora já quer me fazer chorar. Já deixa Deus usar a vida dela, né? E Deus já... Mal eu começo a falar da palavra dele e ele já usa a pastora para estar falando comigo. Deus está no controle de tudo. Operando Ele, ninguém poderá impedir. Deus manda te entregar esta palavra ao teu coração. Ele é fiel. A fidelidade de Deus, ela é muito grande. Paz do Senhor, Pati. Missionária Patrícia Costa, paz do Senhor. Deide, a paz do Senhor, minha princesa. Eu estava pronta já para falar da palavra de Deus. Eu ainda estou pronta, né? Mas a pastora deu, assim, me impactou. Me emocionou agora. Porque é muito bom ouvir a voz de Deus, né? É muito bom. E também é muito bom saber que Deus está no controle de tudo. Porque nós até sabemos, né, missionária Patrícia? Ele é soberano, pastora Giovanni, mas tem hora que nós precisamos ouvir. Nós até sabemos, mas tem hora que precisamos ouvir. Tem hora que precisamos ouvir a voz de Deus. Tem momentos que são tão complicados que nós precisamos ouvir a voz de Deus.
E o bom de tudo, faz o Senhor, Leide, o bom de tudo é que ainda tem profeta na terra, ainda tem homens e mulheres de Deus que se deixam ser usados na face da terra para trazer resposta, para vir de encontro à nossa vida, ao nosso coração, sabia, irmãos? Nessa tarde na live, ela iniciou bem como o Senhor havia colocado no meu coração. Paz do Senhor, pastor Miguel. Pastor Miguel não mora no Brasil, nem é brasileiro. Essa palavra aonde Deus veio usar a pastora Giovane para falar comigo, Paz do Senhor, Andréia. Essa palavra aonde o Senhor veio usar a pastora para falar comigo, veio bem ao encontro para deixar a live da forma como o Senhor trouxe no meu coração nessa tarde. Sabia, irmãos, que às vezes somos missionários, somos pastores, né, pastor Miguel, né, missionária Patrícia, né, cantora Carlanda, né, Andréia, né, pastora Giovane, somos missionários, somos pastores, tem pessoas que são pastores, são diáconos, e às vezes as pessoas pensam que não temos problemas, que não temos dificuldade, mas é sobre isso que eu quero falar nessa live. Veio bem a calhar Deus usar a pastora para falar comigo. Acostumada a ver a irmã sempre de cabelo solto, tá diferente, ou de cabelo amarrado. Eu estou um pouquinho com calor e não tive paciência de colocar, já tava com o cabelo amarrado, né? E um pouquinho de calor e não tive paciência de colocar o ar. Gosto muito de cabelo solto. Hoje eu senti vontade de ficar da forma como eu estava. Ele é angolano, pastor Miguel é angolano. E como eu estava dizendo, Deus usar a pastora Giovane para falar comigo, trazer resposta para a minha vida, veio bem a calhar dentro da live, que a forma que Deus me levou a direcionar esta live hoje. Porque às vezes as pessoas pensam, porque são missionários, são muitas as aflições, ele quer escrever aflições, é porque ele fala o brasileiro, mas não fala tão perfeito a língua portuguesa, quer dizer, me perdoa. São muitas as aflições, né, do justo, Salmo 34, 19, são muitas aflições. E às vezes as pessoas pensam que por nós ajudarmos as pessoas, por termos um cargo de missionária, um cargo de pastor, um cargo de diácono, as pessoas pensam que somos tão fortes a ponto, né, de não ter problemas, não ter luta, não ter dificuldade. Mas passamos por lutas e passamos por dificuldade. Mas é momento de olharmos para Deus, de olharmos para a grandeza do Deus que eu e você servimos. Lembra que eu sempre falei isso com vocês e sempre vou falar e sempre vou dizer, porque tem tantas pessoas que no meio da luta, das aflições, aí ele escreveu certo agora, aflições, tantas pessoas que no meio da luta, no meio das aflições, começam a culpar Deus, começam a julgar Deus e abandonam Deus, porque Deus não nos abandona. Somos nós que abandonamos a Deus. Aí tá frio, Cida, Portugal. Aí tá frio. Aqui tá muito quente, por isso que eu tô com o cabelo preso, muito quente. Por isso que hoje eu prendi o meu cabelo. Não aguentei o calor e prendi o cabelo por causa do calor que estava fazendo. Eu gosto muito mesmo de cabelo solto. Também, Cida. Que bom te ver feliz. Alguém me ligou aqui. Que bom te ver feliz, Cida. Que bom mesmo. Os amigos que nos amam, eles ficam felizes quando estamos felizes. Eu ligo para ela, até alguém me ligando. Mas voltando àquilo que nós estávamos falando, tem hora que a live foi bem pro lado do que eu queria. Então quer dizer que é o próprio Deus. A live não tem que agradecer não, Cida. Porque todas as pessoas que são verdadeiras, que nos amam, elas se alegram em nos ver alegre. Elas ficam felizes em nos ver felizes. Se alguém, amado, diz que te ama e que é verdadeiro com você, mas ele não consegue se alegrar com a tua vitória, é porque ele é falso com você. Pastora Giovane, Salmo 30, você 5 diz que choro pode durar, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã a alegria resplandecerá.
César, paz do Senhor. E como eu estava falando, as pessoas pensam que pastores, missionários, paz do Senhor, Davidson, pastores, missionários não tem problema, não tem luta, não tem dificuldade, mas pastores, missionários também passam por lutas, por dificuldade, por batalhas, e muitas das vezes eu vejo pessoas voltar atrás na sua fé, renunciar à sua crença, renunciar à sua fé, deixar Deus para trás. Só que eu preciso hoje falar para você o que eu sempre pego para mim, o que eu vivo, deixar como exemplo para aquelas pessoas que eu amo, aquelas pessoas que a gente se preocupa, porque quem prega o evangelho, veio para pregar o evangelho, tem sempre que estar pregando o evangelho e falar a verdade. E muitas das vezes, irmãos, porque a Bíblia vai falar sobre a mulher do filho, né, que o profeta entregou a profecia para ela e o filho dela morre depois, a promessa se cumpre, ela tem um filho e a promessa se cumpre e depois o filho dela morre no seu colo. E quando aquela mulher vai para sua casa, vai atrás do profeta, no meio da estrada, o homem do profeta pergunta para ela como que estava seu filho, ela diz que está tudo bem. Perguntou como que o marido, ela diz que estava tudo bem. E as pessoas acham que a gente sempre tem que ser assim. Por causa dessa palavra que é usada para pregar, se você estiver passando por prova, por dificuldade, se eles te perguntarem se você está bem, ou se eles olharem para você e ver que você não está bem, ou você não responder que está bem, você está fora da palavra. Só que nem sempre dentro de uma batalha, de uma luta, de uma dificuldade, nós somos super-homens ou super-mulheres. Tem hora que se nós não confessarmos com a própria boca que nada vai bem, que precisamos de socorro, que estamos frágeis, fracos, é muito perigoso, porque as emoções ela pode não resistir. Tem pessoas que acham que a outra pessoa ela não tem emoção, ela não tem sentimento, ela não pode sentir algo. Ela até fere a pessoa, ela até machuca, ela faz o mal para a pessoa, mas aquela pessoa nunca pode dizer que está ferida ou machucada. Mas sabe que às vezes, irmão, aquela mulher ela estava por dentro de si capacitada, ela tinha forças. Paz do Senhor, Valdilene. Aquela mulher naquele momento lá na Bíblia, ela tinha forças para dizer que ia tudo bem com o marido dela, que ia tudo bem com o filho enquanto o filho estava morto. Mas tem certas lutas, certas dificuldades, certas coisas que passamos, irmãos, que é muito perigoso a pessoa não expressar o que está dentro dela. Ela somente sorri, ela somente fala para as pessoas que está tudo bem, que vai tudo bem, que está tudo perfeito, sendo que dentro dela ela está ferida. Alguém feriu ela, alguém machucou ela, alguém com atitudes, com palavras, porque às vezes até mesmo quem conhece a Deus, né, Olga Guimarães, porque às vezes até mesmo quem conhece a Deus, quem prega o evangelho, prega a palavra, não vigia e deixa-se ser usado para ferir, machucar alguém. E às vezes é muito perigoso essa pessoa que está ferida agir como aquela mulher que na Bíblia nós já conhecemos a história. Aquela mulher, Andressa, que naquele momento chorosa, não aceitava a morte do filho, mas que deu conta de falar para aquele homem do profeta, aquele rapaz do profeta, como diz a Bíblia, que tudo ia bem. Amém, Lima? Mas tem horas, Inês, que a ferida, por palavras, Janaína Santos, tem hora que a ferida, tem hora que a pessoa está machucada. Falar com pessoas certas para Deus nos ajudar e dar vitória, é isso aí. Tem hora que a pessoa está ferida,
tem hora que a pessoa está machucada, tem hora que é necessário que Deus entre a respeito e a favor de libertação, de cura, de ajudar a pessoa a perdoar. Tem hora que é necessário a pessoa falar. E como o pastor Miguel disse, falar para a pessoa certa, né? Porque é exatamente desse cuidado que eu estou falando em meio a tudo isso. Porque entre existir uma pessoa ferida, entre existir uma pessoa machucada, uma pessoa que está precisando de ajuda, também existiu uma pessoa que se deixou machucar alguém, falar algo para alguém que machuca. Pai Senhor, Maraísa. Paz do Senhor, minha prima. André Cruvinel. E quando a gente está machucada, a maioria das vezes, difícil achar alguém para ajudar. É o que mais está complicado. Sabe por quê, André? Vamos falar bem a verdade aqui. Estamos numa live onde tem alguém, se alguém não gostar, saia. Mas tem alguém que gosta de falar a verdade, que prefere falar a verdade. E tem horas que é muito necessário entrar na verdade. Porque tem hora que tem pessoas que estão feridas, machucadas, que já não dão conta mais de ficar só para si. Que já não dá mais conta de se cuidar sozinha, de se tratar sozinha. E que precisa de ajuda. E como a Andréia disse, que na maioria das vezes é complicado achar alguém que vai entender, compreender. Porque como diz o pastor Miguel, tem que saber para quem se abrir, tem que saber para quem conversar, porque senão você conversa, você fala, e na maldade, na mais uma da maldade do ser humano, porque eu disse que é onde tem alguém ferido, machucado, por palavras, por atitudes, é porque alguém a feriu, ainda às vezes conhecendo a palavra de Deus, mas que não tem uma verdadeira conversão, não é convertido, não teve um encontro com Cristo, que usa de atitudes e palavra para ferir, para machucar alguém. E para ela aquilo é normal. Ela acha que ela vai, Davidson, ferir, machucar a pessoa e que tudo bem, e que tudo normal, não tem problema. Para ela não é pecado, não é errado. Aí é que tá. Quando eu me deixo por palavras ou por atitude ferir ou machucar alguém, eu tenho contas a prestar diante de Deus e diante da Labradagassu, decante da palavra, da semeadura, da colheita. Porque alguém ficou ferido, alguém ficou machucado e às vezes até destruído, por causa que a minha e a sua atitude não é conivente com o caráter de Cristo, com um caráter transformado. Até vou na igreja, até leio a palavra, mas eu não pratico a palavra. As pessoas têm que ter muito cuidado. As pessoas têm que ter muito cuidado com a forma de falar. Eu tenho que dizer a verdade, missionária, sim, diz a verdade, mas diz a verdade com respeito, com cuidado, com zelo. Escolha palavras que não agride. Porque pode ser o maior pregador, pode ser o maior pastor, o maior que eu digo assim, né? Na tua vista, na minha vista. Porque para Deus o lugar mais alto que nós devemos querer chegar é aos pés de Cristo. Em meio a atitudes de uma pessoa que diz: sou diácono, sou pastor, sou apóstolo, sou bispa, sou filho de Deus, mas as suas palavras
ou às vezes até as palavras são coniventes, mas as atitudes não são. Ou então nem sequer as palavras. Com o amor do Espírito Santo ele cura. Desse jeito, Cida. Mas até curar, Cida, nós temos que ter um certo cuidado. Porque quem está ferido, quem está machucado, quem está decepcionado, ele tem duas escolhas. É essa escolha que eu quero chegar lá e falar. Porque quem está se deixando através de palavras, de atitudes desrespeitosas, palavras, atitudes que ferem, que machucam, você pode ter certeza que nunca teve um encontro com Cristo. E se eu for falar para você, eu não estou falando aqui para poucos, não. Missionária, você está jogando verde? Não, nem amarelo. Estou pregando a palavra, estou falando de algo que eu vivo, que eu tenho vivido, que eu tenho visto as pessoas viver e que é necessário ser falado. Aliás, passa aí esta live, compartilha para o teu amigo, para o teu irmão, para o teu marido, para a tua esposa, porque eu tenho certeza que vai falar muito com ele e com ela, porque eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nessa live vivem isso. Andréia Cruvinel diz, falo por mim, uma vez foi tirar um desabafo, com a pastora e ela disse algo que me machucou profundamente. E saí e mudei de igreja, até a mágoa passar e perdoar ela para voltar para a igreja Madureira. Isso que eu ia falar, quando a Cida falou que Deus cura. Deus cura, amados. Isso é certeza. Por mais profunda que seja a ferida, Deus vai fazer o que os médicos não podem fazer, nem os psicólogos. Ele vai arrancar a casca, ele vai tirar a pus, ele vai passar isopor e ele vai curar. Mas tenha você que vive fazendo isso, você que fere, que machuca, que desrespeita com as suas atitudes dizendo ser cristão. Até que isso aconteça é muito perigoso, porque a pessoa machucada, ela pode tomar, ela tem duas direções de vida para tomar, que ela pode escolher: perdoar, continuar nos caminhos do Senhor, ser tratada, limpa, purificada por Deus e prosseguir para o ministério e para ser salva, ou ela pode escolher também sair da igreja e nunca mais voltar. Graças a Deus que a Andréa voltou. Ela pode, é perigoso, ela pode escolher sair da igreja, afastar das pessoas para nunca mais voltar e não ter contato com ninguém. E isso eu ou você iremos prestar conta diante de Deus por causa dessa situação. Só sabe realmente quem passou. Só sabe dessa situação realmente quem passou ou quem passa. O Davidson disse assim, às vezes uma palavra, por mais que ela seja verdadeira, se não souber ser usada desse jeito, Davidson, de modo certo, uma vez lançada pode destruir a alma de um ser humano. Hoje é o que mais tem pessoas usando palavras para atingir, matar o teu próximo. É o que mais tem, Davidson. Isso é real. Isso é real. Eu não estou aqui pregando para 1, 2, 3. Eu falo isso hoje com a minha consciência limpa, porque a Bíblia vai falar que daquilo que nós temos experiência, aprendizado, é aquilo que nós vamos estar sendo capacitados para falar. Pastor Miguel disse, o título não define o homem e mulher de Deus, e sim o caráter. É desse jeito. É desse jeito. E sabia que disso depende a minha e a sua salvação? Agora a Cida disse, a dor da alma é a pior. É a pior. Cara, acho que se tu levar uma bala de tiro, ou você levar uma facada, um corte, que está repreendido em nome de Jesus, Deus nos livre disso, mas se você levar, vai costurar. Você vai para o pronto-socorro, eles vão limpar, eles vão costurar. Você vai tomar um remédio para cicatrizar e logo estará sarado. Mas a da alma influencia a alma. Nós estamos falando em questão de alma, irmãos. Quando nós, em meio a atitudes que não é cristã, porque alguém que fere, alguém que machuca, você me desculpa,
Mas você tem que ter um encontro com Cristo ainda. Alguém que fere alguém, que machuca alguém com palavras, com atitudes, e não tem noção do que está fazendo. Quando você alerta ela que o que ela está fazendo está errado e ela não aceita, é porque ela não teve um encontro com Cristo. Infelizmente eu tenho que falar isso. Porque essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Quantos que nós temos ferido, quantos que nós temos machucado, quantas pessoas que estão fora dos caminhos do Senhor por causa dessas atitudes. Quantos? Quantos que estão longe do caminho do Senhor? Missionária, isso não é desculpa, quem quer Deus vai. Olha, nem todos têm a capacidade de suportar a dor de alma ferida. É como eu disse, acabei de dizer para vocês sobre a mulher do filho. A mulher que fez o quarto para o profeta. A mulher que Deus usou o profeta para entregar a profecia do filho e deu o filho para ela. Quando o filho morre, a Labradagaçu no seu colo, ela teve maturidade para a Labradagaçu decantio. André diz, coração ferido atinge diretamente a alma. Ela foi o bastante para poder responder com fé de que estava tudo bem. Mas tem pessoas que não têm essa estrutura, amados. Você ferindo com atitudes, com palavras, pessoas sem nem sequer condoer por aquelas pessoas, achar que é normal aquilo que você faz. Você pode estar jogando pessoas para fora dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Deus. Você pode estar ferindo e pode estar jogando pessoas no inferno por não querer mais estar diante da presença de Deus. Pastora, mas o que fazer quando os que estão mais ferindo as pessoas são os próprios que deveriam zelar e cuidar por elas? Nós estamos falando delas mesmas. Nós estamos falando agora deles, é disso mesmo. É isso que eu estou falando. Os que mais deviam sarar e curar é o que eu estou falando aqui. São missionários, são pastores, são psicólogos, são líderes espirituais. E cuidar por elas. Hoje estou desviado, mas não ligo muito para terceiros. Sempre foi tudo entre eu e Deus. Mas já fui tão ferido dentro de casa, da casa de Deus. Tá vendo, irmãos? É como eu disse, eu não estou pregando para 1, 2, não. O que eu senti, o que é a dor de ser aberto de cima embaixo, com um bisturi afiado, sem menos anestesiar meu corpo, mas ainda não desisti dos caminhos de Deus. E nem vai desistir, Davidson, pois já provei uma vez da presença e sei. Perdi aqui, já. Pois já provei uma vez da presença e sei que outra não me satisfaz, mas tenho medo de voltar para dentro da igreja. Tá vendo? É disso que nós estamos falando. O que devemos fazer, Davidson? Falar a verdade, pregar a verdade. Assim como nesta live hoje eu tive a coragem, porque eu corro o risco de ser criticada. Eu corro o risco das pessoas dizer que eu estou jogando verde. Porque os fofoqueiros, os fuxiqueiros de plantão, os malignos que gostam de confusão, os que gostam de contenda, pode dizer assim, ela estava pregando para você, ela estava jogando verde. Não, eu estou falando de um lado que é necessário ser falado, onde tem pessoas que com suas atitudes, com suas palavras, onde deveriam estar curando pessoas que foram feridas com palavras, machucadas com palavras, fazem o mesmo, porque não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, porque uma pessoa que diz ser pastor, diz ser missionário, diz ser diácono, diz ser psicólogo, mas ela se deixa machucar as pessoas através de atitudes, de palavras. Ela não teve um encontro com Cristo, nem um caráter transformado.
Um psicólogo que fere e machuca as pessoas com atitude e palavra é porque ela nunca aprendeu aquilo que ela estudou. Missionária, tem psicólogo que machuca e fere? Ah, que novidade. A Cida diz assim: muitos vão ao suicídio, não tem força para buscar em Deus. É isso aí, Cida. É isso aí. Muitos chegam ao suicídio porque a pessoa emocionalmente ferida, machucada por atitudes e palavras. O que mais passa na cabeça dela é que para ela não tem jeito. O sofrimento não vai passar, aquilo não vai acabar. E o que passa na cabeça dela, porque o próprio Satanás, Maria José, o próprio inimigo infiltra na cabeça daquela pessoa que melhor é ela cometer um suicídio, melhor é ela se matar. Porque já não vai ter jeito mais das coisas acontecer, porque por dentro dela, na mente, no corpo dela, na alma e no espírito que adoece, já não tem mais jeito. É isso que o inimigo infiltra. Respondendo a tua pergunta, Davidson, essas pessoas que ferem, a labradagaxá, que machuca mesmo conhecendo a palavra de Deus, mas que na realidade conhecem porque lê a Bíblia, porque vai na igreja, mas que nunca tiveram um encontro com Deus, o seu caráter não fosse transformado, porque uma pessoa com caráter transformado no caráter de Cristo, ela vai ter medo, ela vai ter dó da pessoa e ela não vai se deixar a labradagaxá ferir alguém com palavras e com atitudes. André disse assim, e é o que tem psicólogo assim, esgotado, terrível. Amados, uma vez eu fui num psiquiatra por causa de uma pessoa da minha família. Não eu, porque sempre eu tive meu psicólogo, Jesus. Todas as vezes que esse tipo de luta bateu nas minhas portas, tentou tomar conta da minha mente, do meu corpo, do meu físico, é por isso que eu sei hoje o que estou falando aqui dentro desta live. Foi Deus que foi o meu socorro, o meu psicólogo, o meu médico, o meu Senhor, o meu remédio. Foi Deus, foi caminhar para a igreja, foi continuar fazendo a obra, foi buscar o Espírito Santo de Deus, foi pedir cura e libertação para o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, porque, Jesus é intercessor diante do Senhor a nosso respeito. Mas eu fui por causa de uma pessoa da minha família numa psiquiatra para poder conversar a respeito da pessoa. Irmãos, a psiquiatra estava precisando de muita ajuda. A forma como aquela psiquiatra me recebeu dentro daquele escritório, naquela mesma hora eu entendi que ela tinha tido uma noite péssima com o marido dela. E que ela estava mal amada. E que ela estava com palavras ferindo quem ela estava atendendo, estava pagando ela para ser tratada. Não era eu, mas era uma pessoa da minha família. E eu fui chamada porque era eu que cuidava dessa pessoa, para entender ela, para ela ser curada da depressão. A psicóloga estava precisando, a psiquiatra estava precisando de ajuda, porque com palavras ela me desrespeitava e me feria, tentava me ferir com palavras. Eu acabei foi conversando com aquela psiquiatra. Perguntei para ela: está acontecendo algo na sua vida? Porque você está irada, irritada, nervosa e desrespeitando. Eu entendi que aquela mulher tinha um problema muito terrível naquele dia, que estava influenciando no trabalho dela, que era a psiquiatria. Pessoas feridas, machucadas, desrespeitadas, desonradas. A tendência dela, se ela não se agarrar a esta palavra, a Deus, a igreja, é ferir também, é machucar também. Por isso, Davidson, meu filho, nós temos que pregar o evangelho, nós temos que pregar a palavra, falar a verdade. Às vezes as pessoas vão dizer, mas a pessoa, se ela dizer, ela vai acabar se expondo. Se for pela cura, libertação e transformação de outras pessoas, se exponha, porque não é vergonha se expor, dizer que naqueles dias está fraco, está triste, está precisando de ajuda, está ferido, está machucado. Paz do Senhor, meu filho. Como diz o pastor, se expor para as pessoas certas.
Porque líderes, como você disse, Davidson, líderes, paz do Senhor, Eliane, que deveriam curar, que deveriam libertar. A palavra não é sobre os líderes, é sobre eu e você que estamos precisando hoje de cura, de libertação, de cura de emoção. A live hoje é sobre eu e você que às vezes estamos feridos, machucados por dentro e às vezes sorrimos, a labranagachá para não demonstrar, a labranagachá que está passando por tristeza, por feridas, por estar machucadas. As pessoas que às vezes, como David diz, que deveriam estar sendo usados para curar, para libertar, para ajudar, mas estão machucando. O que deve ser feito, Davidson? Eu e você continuar na igreja, continuar servindo a Deus, Davidson. Continuar pregando o evangelho que Deus me chamou e te chamou. Você é cantor, Davidson. Você é cantor, Davidson. Continuar pregando o evangelho através do louvor. Continuar pregando o evangelho através da palavra, falando a verdade nas lives, a qual Deus nos chamou para fazer, porque hoje as lives é um instrumento de Deus, a labradagaçu, para que eu e você pregue a verdade, pessoas sejam transformadas de caráter, porque essas pessoas que acham que estão certas, se deixando falar com as pessoas grosseiramente, abusivamente, desrespeitosamente, para machucar, para ferir, para magoar, elas têm que entender que estão erradas. E para isso nós temos que ter coragem de falar. Você está errado. Na forma que você fala, na forma que você faz, como você age. Você está ferindo, você está machucando. Você não pode agir dessa forma. Você tem que mudar. Para isso, eu e você temos que ter a coragem de falar. Só não temos que falar da forma como eles falam. Temos que falar respeitosamente, abrir os olhos deles respeitosamente, falar a labradagaçu com autoridade, mas em tom de respeito, porque não podemos fazer a mesma coisa, nem querer enfiar a goela abaixo dessas pessoas. Mas a verdade, ela tem que ser falada, ela tem que ser pregada, ela tem que ser ensinada, porque só sabe quem está ferido, só sabe quem está machucado. E muitas das vezes, se não fizermos como a mulher da Bíblia, que o profeta deu a promessa do filho, o filho foi entregue para ela e quando cresceu, ele morreu no colo dela. Ela até teve uma maturidade naquela hora, porque era suportável a dor dela, de falar que estava tudo bem. Mas tem hora que não dá para falar que está tudo bem, porque tem hora que a pessoa chega num ponto, amados, que é muito perigoso ela se calar e ela não buscar ajuda. Tem hora que é preciso ela falar, não está bem. Como que eu vou estar bem diante de uma situação dessa? Como diz o pastor, falar com as pessoas certas, porque a maioria quer o mal. Devemos dizer para esta pessoa, é feio o que você está fazendo, é errado o que você está fazendo. Devemos pregar a palavra, o evangelho. Eu pregando o evangelho, eu pregando a palavra, estou falando a verdade. Nós temos que, ainda que não nos suportem, ainda às vezes que nos colocam de lado por falarmos a verdade, mas temos que falar. Temos que falar, Andréia, Miguel, Fran, Olga, pastor Miguel, tem que ser falado. Não cometendo o mesmo erro que elas cometeram conosco. Não devemos dar motivo para que elas dizem, está fazendo o mesmo que eu fiz? E quem é você para me chamar a atenção nisso? Para me ensinar com isso, se você faz da mesma forma, se você faz do mesmo jeito. Porque a maior arma para você ganhar almas e evangelizar é o teu testemunho. É o teu testemunho. Se você age da mesma forma, quem é você para falar, para cobrar? Aonde passarmos, Davidson, ainda estou dentro da resposta para você, meu filho. Aonde passarmos, o que devemos fazer é pregar. Dentro da palavra, não estou falando de jogar verde, amarelo, azul, branco, não, estou falando de pregar a palavra, de pregar a verdade, de levar esta palavra, porque se temos visto em grande número como você está fora, você afastou dos caminhos de Deus, grande é teu chamado,
Davidson, grande é o teu chamado, você sabe disso, através do louvor. Deus vai curar, libertar, sarar, transformar, porque o louvor, ele cura, liberta, sara. Quando eu vim para a igreja, para a casa do Senhor, eu estava ferida, machucada, por causa do sofrimento que eu havia passado. E o louvor, através do louvor, o Senhor me libertou. A palavra liberta, é a palavra que liberta a missionária. Os louvores são palavras, a maioria deles são palavras. Alguns dos louvores são feitos com palavras da Bíblia, com valores bíblicos, com palavras da Bíblia. Alguns deles são adoração a Deus, e quando nós adoramos ao Senhor, nós fazemos uma entrega completa para Deus. O louvor entra, liberta, cura, sara, transforma, quebra as cadeias. E é assim que o Senhor vai te usar, Davidson. Dentro, em meio à palavra, mas em meio ao louvor. Prova missionária na palavra, eu te provo. Paulo e Silas dentro da cadeia, na prisão, machucados, feridos, açoitados. Silas vira para Paulo e diz: e agora, Paulo, o que nós vamos fazer? Ele disse: Silas, vamos adorar. Silas disse: você tem certeza, Paulo? Ele disse: tenho. Silas, vamos adorar. Açoitados, feridos, presos, machucados. E começaram a adorar. A Bíblia vai dizer que as cadeias se quebraram, as correntes se quebraram, as cadeias foram abertas, todas elas, a de Paulo e Silas e de todos que estavam naquela prisão, através do louvor no meio da luta, da tribulação, da dificuldade. Lá em Decanto Neve, elas foram abertas a ponto deles poderem fugir. Mas aquele homem que estava ali, que era o carcereiro, disse: agora eu vou me matar, porque o rei vai me matar mesmo, porque as cadeias se abriram, todos vão embora. Paulo e Silas disse: não estamos aqui, homem. Aquele homem se converte. Marquinho, aquele homem se converte pelo testemunho de Paulo e Silas dentro da cadeia da prisão. É o meu e o seu testemunho. Que testemunho você tem dado? Você por acaso pode corrigir o seu marido, a sua esposa? Você pode corrigir o seu pastor, a sua pastora? Você pode corrigir o diácono da tua igreja? Você pode corrigir? Porque você pratica aquilo que você prega, hein? Aquilo que você conhece dentro da palavra? Você vigia na tua língua, na forma de falar um com o outro. Você vigia nas tuas atitudes, o que você faz um com o outro. Você vigia. Tá, Senhor, Alisson? Porque eu só vou poder cobrar de alguém, falar para alguém, ensinar alguém, exigir de alguém aquilo que eu faço. Como você tem tratado a tua esposa, como você tem tratado o teu esposo, como você tem tratado o teu filho, como você tem tratado o teu marido, como você tem tratado o teu pastor. Você respeita o teu pastor, você honra ele, você fala baixo com ele. Você lembra que ele é um líder e que você não pode sair falando mal dele na rua? Quantas vezes nós machucamos os outros só porque saímos na rua falando aquilo que as pessoas confiaram em conversar conosco? Ou saímos inventando história deles na rua? Isso também machuca, irmãos, através de palavra, fofoca, fuxico. Sair falando de uma pessoa aquilo que você nem tem certeza se é verdade. Você ouviu alguém dizer e você sai espalhando na rua algo a respeito dessa pessoa. Quando a pessoa sabe, ela fica ferida, machucada. Quantas pessoas que não querem entrar dentro da igreja mais? Porque o irmão fulano de tal se abriu, contou, confiou, buscou ajuda e ele contou para o outro. E o outro contou para o outro. E de repente toda a igreja, de repente Barra do Garça inteira está sabendo daquilo que a pessoa foi apenas buscar uma ajuda. Porque já não suportava mais viver à toa, que estava vivendo calado e sozinho. Não estou pregando aqui para 1, 2 ou 3, muito menos jogando verde, azul, amarelo, branco. Estou pregando a verdade, falando da palavra.
A Bíblia vai dizer que o mal maior do ser humano é a língua, em Provérbios. O mal maior do ser humano é a língua. Respeite para ser respeitado. Respeite para ser respeitado. Honre para ser honrado. De uma coisa você pode ter certeza. Se você, como líder, como amigo, ou seja, qual for a sua posição dentro de um relacionamento, ferir, machucar alguém, a ponto da pessoa perder a fé, não querer servir mais a Deus, não querer andar nos caminhos do Senhor, não agachar e querer ter mais relacionamentos, não confiar mais em ninguém, você vai prestar conta da alma. Você vai prestar conta do ministério, da vida. Eu entrei nesse assunto hoje porque era algo que eu ia saber falar. Porque só sabemos realmente o que alguém sente quando nós também sentimos. Nós vamos saber o que alguém realmente passa quando nós também passamos. Tem hora que a pessoa não dá conta só. Tem hora que ela precisa de ajuda. E é a pior hora para ela ser traída. Para ela não ser entendida. É a pior hora para ela ser julgada. Marquinhos diz assim: o maior testemunho de Deus é a nossa vida transformada. É a nossa vida transformada. É deixar Cristo entrar na minha e na sua vida, porque a palavra ela é para mim, ela é para você. Ela corta dos dois lados. Transformar o nosso caráter. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem ninguém maior do que ninguém. Ah, mas fulano tá chorando porque é fraca. Fulano tá chorando porque é fraco. Para com isso. A Bíblia diz que quem somos nós para julgar e condenar? Que quem julga já está sendo julgado. Quem pode julgar é só Deus. Eu e você fomos separados, ensinados através desta palavra. Para libertar, para curar, para sarar, para ser instrumentos de Deus, para cura e libertação, e não para machucar, e não para ferir, e não para destruir. Eu e você fomos chamados para povoar o céu e não o inferno. Você tem povoado o céu ou o inferno com as suas atitudes? Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler o Salmo 63. É para minha alma e para sua alma hoje. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Quem já ficou ansioso aqui? Quem já teve ansiedade? É fácil de controlar? A ansiedade vem por estar ferido, machucado, por estar passando por problema, por estar passando por luta. Marquinhos disse: temos que entender e viver o que a palavra nos ensina. Pois, como a palavra diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Davidson, nós temos que pregar a verdade e falar a verdade. Não podemos deixar as pessoas enganada no engano, achando que está fazendo certo se está fazendo errado. Ainda que acha ruim, ainda que não goste de nós, não deixa ninguém cobrar o sangue da vida deles da tua mão. Ainda que causem crítica, ainda que falem mal de você. Pessoas precisam se entender, precisam se conhecer, precisam compreender
E muitas até precisam confessar que precisa de ajuda. Porque senão vão morrer. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Porque a morte emocional, a pessoa que está ferida, machucada, mas que está tampado por fora com sorriso, com atitude demonstrando que está bem, sendo que por dentro está com pus, machucado, ferida. Sabe aquela ferida, amados, que ela cria a labradagaçu, uma casca, e depois ela cria uma pele por cima, mas se for cutucar vai sair pus, vai sair sangue. Desse jeito é aquele que está machucado por dentro, com atitudes, com palavras, mas que não passou pelo processo de cura, de libertação, de ajuda de alguém, de orações, de ministrações, de ser ouvido, de ser ouvida, de ser entendida e de alguém ajudar ela em oração e dizer: Deus, tenha misericórdia dela. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Só quem passou por ansiedade sabe o que é uma ansiedade. A pessoa está dizendo para ela: calma, tenha calma, espere. E ela está dizendo: eu estou louca, eu não aguento. E é só Deus para curar a ansiedade. Missionária, psiquiatra, psicólogo, remédio, droga, vai te drogar. Vai te drogar. Vai passar naquele momento, vai te fazer dormir, mas depois vai voltar. E aí vai ser remédio atrás de remédio. Não estou falando que não deve tratar, não. Busque tratamento. Mas a cura do interior, porque médicos não podem alcançar, é Deus. A ansiedade é Deus para sarar, para curar, para libertar. Eu não sou contra o tratamento. Só que eu nunca busquei fazer tratamento, porque eu sabia que era Deus que ia me curar, que ia me sarar. E até hoje, aos pés do Senhor, que eu me prostro, que eu me agarro, que eu firmo. E eu digo: Senhor, me ajude a não largar os teus pés. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja. Porque é assim que o nosso corpo fica, Maria José. Quando estamos feridos, machucados por palavras e atitudes, que até mesmo diz assim: não fiz nada, sendo que está fazendo tudo. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. É assim, quando estamos feridos, machucados, quando estamos depressivos, quando estamos com ansiedade. É desta forma, né, Maria José, que a nossa alma fica, o nosso corpo. E a alma, quem tem poder para entrar só é Deus, só o Espírito Santo de Deus. Nas entranhas do meio do seu coração, para tirar as maiores das ansiedades, das dores. Socorro que da nossa alma, do nosso corpo, do nosso físico, da nossa mente, é Deus. O Alisson diz assim: os que vão nos magoar são sempre quem está perto da gente, desse jeito. Porque por quem está longe, fala nada. De dentro de casa, aqui me falou que eu nunca vou mudar. Está repreendido em nome de Jesus. Senti por dentro, mas só falei. Deus está vendo. Ele sabe o que estou sentindo. É da família e da família. Falou que eu não vou ficar muito tempo sem beber. Está repreendido em nome de Jesus. Toda palavra maldita contra a tua vida. Alisson, tô de volta, etc. Falei, Deus já me curou. Ele é a minha salvação. Muito bem, Alisson. É isso aí. É a gente se agarrando. É a gente se apegando ao Senhor, dizendo: eu vou ficar nos pés do Senhor. Eu vou permanecer. Eu vou prevalecer. Eu vou vencer. Tá doendo, mas eu vou vencer.
Sim, Maria José, está repreendido toda a palavra de maldição contra a vida dele. Em nome de Jesus, toda a palavra maldita contra a tua vida já caiu por terra, já foi destruída. Principalmente quando se trata de esposo, se trata de pai, de mãe. O Senhor entra nesta tarde para repreender, destruir na minha e na sua vida toda a palavra deferida por pai, mãe, por esposo. A palavra da agachar e decante por esposa, toda a palavra maldita já foi destruída, porque prevalecerá a força do Senhor na minha e na sua vida, para nós permanecermos agarrados no Senhor. Olha aí, Alisson, que a Maria José disse para você, você já está liberto, meu irmão, em nome de Jesus, já permaneceu. Aquele dia Deus entrou para fazer grandes coisas naquela live na tua vida. Assim, versículo 2 do Salmo 63. Harabadagassu. Vou até ler de novo um. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta, sem água. É assim o coração que está machucado, ferido. É assim o coração, a alma, o corpo que precisa de Deus para ser curado da ansiedade, da tristeza, da solidão. É como terra árida, exausta, porque está exausto de lutar. Versículo 2. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Meu Deus. A tua graça, Senhor, me basta. A tua graça é melhor do que a vida. Porque a vida, a palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu já venci. Mas a graça de Deus, ela me basta e te basta. É ela que cura, liberta, sara e transforma. Entenda isso. Não solte Deus. Permaneça firme na casa de Deus, nos caminhos do Senhor. Você que está desviado, volte e fique firme. Pregue a verdade, o evangelho, para que as outras pessoas também que estão lá, que poderiam curar, libertar e sarar outras pessoas através do Espírito Santo de Deus, estão ferindo e machucando. Você fale a verdade para ela possa ouvir, interceda para ela, para que a cegueira espiritual, a surdez espiritual saia e ela tenha um encontro com Deus, se converta e se junte com você para curar, libertar e salvar, no nome de Jesus. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Lembra, Davidson, que eu te falei? Os meus lábios te louvam, Senhor. Tá doendo, tá difícil, tá machucado, tá ferido. Louva! Porque o Espírito Santo de Deus vai libertar, assim como quebrou as cadeias de Alabradagaçu, Decante, Paulo e Silas. Assim como as cadeias foram libertas, as cadeias que você está pressionado, da dor, da ferida, do machucado, porque assim que você se encontra hoje, você também vai ser liberto, curado e transformado. Assim sempre me bendizeste enquanto eu viver. Davidson disse, esse versículo, eu repito ele em todas as minhas orações, porque assim é a minha alma, ela anseia por Cristo. Saudades de sentir a presença de Deus, que Alabradagaçu decante, saudades de sentir a presença de Deus. Quem está nos caminhos dele, continue. Só quem está desviado sabe como é as guerras para voltar. Tá, é louco, Deus é mais, quero voltar depressa, mas tá difícil, mas Deus vai te ajudar, Davidson. Deus vai te ajudar, porque Ele conhece o desejo do teu coração e Ele te quer, Ele te ama, Ele te chamou, Ele te separou dentro do ventre da tua mãe. Versículo 4. Assim cumpre, me bendizeste enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E com os lábios, e com júbilo nos lábios. Esse Deus que eu e você servimos nesta tarde pode tirar o sofrimento.
pode tirar o teu sofrimento e colocar júbilo nos teus lábios. A Andréia disse para você bem assim, Deison, dê o primeiro passo. Deus é contigo. É eu e você que temos que dar. Ela tá certinha, Deison. É eu e você que temos que dar o primeiro passo. Porque quando nós damos o primeiro passo, o Senhor nos fortalece. Né, Alisson? Ele disse, volta hoje, Deison. Jesus te ama. E com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. E no leito, e no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito. Durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas. Ah, meu Deus. Eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos de chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem a mentira. Viu, Davidson? Deus tapará a boca dos que proferem a mentira. Compensa lutar pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Compensa lutar pela verdade, pregar a verdade, falar a verdade. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus, que nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, sempre será para nossa alegria, para nossa alegria. Ame a palavra, ame a palavra. Eu sinto Maria José, eu sinto Davidson, Alisson, Andréia, Pastor, Fran, Maria José, eu sinto a glória de Deus. Eu sinto a presença de Deus, é só ela que cura, que liberta, que sara, que transforma. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos. Tem um carro passando ali com som alto, mas nem nos mexe. Davidson Silva, o Alisson dizendo: Davidson Silva, eu voltei, sei como é, tirei um peso sobre mim. Davidson, tô andando leve e feliz. Deus é contigo, sempre, nunca abandona os seus. Tá vendo, Davidson? Na penúltima live, o Alisson, meu filho, um dos meus filhos espirituais, depois de ser do pastor Alex, né? Arabadagaçu, ele fez um concerto com Deus, mais 3 pessoas. E ele está te testemunhando.
A Leide diz: eu também, irmã, estou passando por isso. Também pela minha irmã, fala cada palavra horrível. Estou magoada. Ontem meu filho passou por um aperto, por tantas palavrão. Peço oração pela minha, por saúde e financeira. Deus já está recebendo o teu pedido, Leide. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador fez uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos. E o Senhor nosso Deus, que nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. A Fran diz: hoje sou mais feliz com Deus na minha vida. As coisas do mundo são passageiras. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia lava o meu interior. Recebe cura. Enquanto eu estou louvando, não vou nem orar hoje, porque o louvor vai ser oração. Enquanto eu estou orando, Deus está fazendo cura aí, ó. Ele mandou louvar. Recebe aí este rio. Recebe cura, libertação, transformação. O Senhor passa em feridas. O Senhor passa em feridas onde estava tampada até com carne. E o Senhor corta com bisturi espiritual, que é a palavra. Meu Deus, e as pus estão saindo, sangue podre. A labradaga, pessoas estão sendo libertas, curadas nas emoções. Começando por mim. Faça para Deus que Ele fará para ti. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber
de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Águas que correm do trono. E este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Olha o Senhor passando como o rio. Oh. A água simboliza o Espírito Santo de Deus. Ele cura nessa tarde, ele liberta. Ele sara feridas. Ele arranca pus, ele tira carne, ele tira pele. Ele arranca a carne, ele corta a carne, ele arranca, tira pus. Sangue podre, limpa. Passa o isopor. Rabadagassu decante, urebedegachá. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. Este rio está neste lugar. Eu quero beber da tua fonte, Senhor. Sacia minha sede, cura o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Meu Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo na nossa vida, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa casa. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Cura os nossos nervos, a nossa pele, a nossa carne. Rabadagassu. Raikaudecante urebedegachai. Davidson está dizendo: eita, as coisas de Deus é boa demais. Alegria aqui, desde a hora que entrei nesta live. Abençoada como pode, né? A gente sabendo que não existe prazer maior. E assim mesmo, tá tão distante dos caminhos dele. Como eu tô tão cego, meu Deus. Raikaudecante. Papai, destrói toda a fúria de Satanás contra a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, tudo que é nosso, nosso financeiro. Destrói toda a fúria. Nos dê novas línguas, nos fortalece, nos rejuvenesce. Alegra a nossa alma, como o Senhor já está alegrando nesta tarde, porque eu posso sentir a tua alegria, a tua paz, a tua graça e o teu poder. Meu coração está acelerado como quem vê a quem ama. O maior amor, o amor mais verdadeiro, o amor incondicional que só vem da parte de Deus. Recebe cura, recebe libertação na alma, no espírito. Porque quem faz a obra é papai. Eu estou recebendo, você está recebendo, nós estamos recebendo. Não há prazer maior do que a presença do Espírito Santo de Deus, do que estar na presença. Não há dor que Deus não arranque, não há libertação que Deus não faça.
Raiko de canto rebede gachai. Oh, Jesus. A tua presença é visível e sentir a labra da caçu. E como podemos sentir a tua presença nesta tarde? Obrigado, porque o Senhor é o teu socorro, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Podemos nesta live sentir labra da caçu, o teu socorro nesta tarde, labra da caçu. Meu Deus, eu sinto o Senhor aquecendo o meu coração, a minha alma, meu espírito. Meu coração bate acelerado como quando se vê o primeiro amor, Labradagachai, o primeiro homem da sua vida, o primeiro amor. Alaico, decante, lecabradagaçu, decante, urebedegachai. Aleluias, aleluias, oh glórias. Mais que o ouro, mais que a prata, precioso és para mim. Mais que os prazeres, minhas vontades, precioso és para mim. Achei o meu tesouro e deixei tudo para trás por amor ao Senhor Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, mais que o ouro, mais que a prata, precioso és para mim. Mais que os prazeres, minhas vontades, precioso és para mim. Achei o bom tesouro e deixei tudo para trás por amor ao Senhor Jesus, 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 Jesus. Fica na paz e fica com Deus. Fica com a presença de Deus, Cleibson. Fica, amados e amadas, com a presença de Deus. Grata, grata, grata a Ti, papai, por esta live. Grata, grata a Ti por o Senhor nos renovar nesta tarde. Grata a Ti por o Senhor nos curar, nos libertar, nos transformar e nos dar a Tua presença, amado Pai. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Rabadagaçou decante orebedegachai. Amém, Maria José. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus os abençoe.